A Assembleia Constituinte do Vargas, tendo trabalhado, vai produzir uma Constituição. Produziu a Constituição e está dito nessa Constituição que o primeiro presidente vai ser eleito indiretamente, ou seja, em lugar de eu convocar o povo para votar, quem deve votar são os próprios deputados dessa Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte vota e elege, claro, Getúlio Vargas. Por isso que o Vargas vai voltar ao poder. Né? Aqui a gente consegue ver essa charge, né? Tomou posse da presidência da República o senhor Getúlio Vargas. E aí a piada, né? O mestre de cerimônia fala, né? Ah, então o nosso presidente Getúlio Vargas vai transmitir o governo para o presidente Getúlio Vargas, né? Então é a piada do Vargas que vai simplesmente trocar de roupa, né? Para reassumir o poder. Tudo bem? Constituição escrita, 1934, importantíssima, importantíssima essa Constituição, muda bastante a cara do Brasil. Por quê? Coloca que o voto é secreto. Até 1930, até a eleição de 1930, o voto era aberto. Com o voto aberto, ou seja, se o voto não é secreto, é muito mais fácil você vender o seu voto, é muito mais fácil alguém querer comprar o seu voto. Então, quando alguém fala, ah não, eu tenho que conferir em quem que eu votei, eu tenho que ter uma forma de eu garantir em quem que eu votei, isso é muito complicado, porque se eu tenho como mostrar para alguém em quem que eu votei, eu tenho como vender o meu voto. Ou pior, eu tenho como receber pressão para votar em determinada pessoa, entendeu? Então alguém, como acontecia lá no Segundo Reinado, como acontecia na República Oligárquica, vinha um coronel, botava um jagunço, né, um cara armado na porta da sala de voto ali, da sessão eleitoral, e dizia, ó, tem que votar em não sei quem, e aí você mostrava em quem que você tinha votado. Entendeu? Então poder mostrar para todo mundo, ou mostrar para alguém em quem você votou é difícil, porque daí você vai receber uma pressão enorme para ter que justamente comprovar, né, que você votou em quem te pediram para votar. Né? Então é muito complicado. Então, voto secreto, obrigatório e direto, quer dizer, você vota direto no candidato que você quer ver eleito. Voto feminino. Mulher começa a votar. Olha que importante isso, o Brasil não é o último país, mas também não é o primeiro, foi mais ou menos nessa época que as mulheres começaram a votar no mundo ocidental. As mulheres votam pela primeira vez na história na Nova Zelândia, em 1897. Daí na Europa, aí na década de 20 e 30, as mulheres começam a votar, no Brasil também. Agora, o voto feminino acontece, mas o voto dos analfabetos não. Então o voto dos analfabetos ainda deixa de fora a maior parte da população brasileira. Nós vamos ter aqui perto de 15, 17% da população brasileira votando. Também é criada a justiça eleitoral. Isso é uma outra coisa fundamental para a democracia, porque a justiça eleitoral ela não tem interesse em quem ganha. A justiça eleitoral ela organiza as eleições e daí entrega o poder para quem venceu as eleições. Ela não é parte das eleições. Então, imagina, se eu vou ter que escolher, se eu vou ter que organizar uma eleição e eu sou candidato dessa eleição, quer dizer, tem uma chance grande de eu me favorecer, né? De alguém ser favorecido. Então a justiça eleitoral surge para garantir que as eleições vão ser limpas. Senão eu organizo as eleições, eu conto os votos e eu digo que eu ganhei. Entendeu? Então é uma forma de combater fraudes. Corporativismo. A gente vai colocar algumas cadeiras no parlamento, alguns lugares no parlamento vão ser ocupados por categorias profissionais. Então você tem lá um deputado de tal categoria, um deputado de tal categoria. Isso é uma prática comum nos anos 30.
Confirmação das leis trabalhistas, então aquelas leis trabalhistas que foram criadas por decretos-lei vão aparecer na Constituição, então férias, aposentadoria, salário mínimo e jornada de 8 horas, né, são exemplos. O mandato presidencial de 4 anos, não 5, 4, e intervenção do Estado na exploração de minérios. Então aqui a gente coloca uma situação que é interessante. Tudo que está no subsolo do Brasil só pode ser explorado por empresas brasileiras e pelo Estado brasileiro. É aí que vai aparecer a possibilidade da Companhia Vale do Rio Doce e da Petrobras. Ou seja, não pode vir uma empresa internacional e extrair minério do Brasil ou petróleo. Petróleo ainda não tinha sido descoberto, mas a gente já vai garantir essa situação. Tá? Então, intervenção do Estado na exploração de minérios. Mas esse período é um período muito interessante do ponto de vista político. Porque no mundo inteiro vai aparecer uma grande divisão entre o nazifascismo e o socialismo. Então, em todo o mundo ocidental, os grupos vão se dividir nesses dois, nazifascismo e socialismo. No Brasil, isso aparece aqui. O grupo socialista é esse grupo que a gente chama de Aliança Nacional Libertadora, ANL. É uma aliança de esquerda que coloca todo mundo que é comunista, democrata, anarquista, né? Tem vários grupos ali, mas simpatizantes da esquerda, um pessoal que gosta mais das ideias de esquerda. O grande líder desse sujeito é o Luiz Carlos Prestes, que já é um personagem importante desde a década de 1920, tá? O Luiz Carlos Prestes. O que eles defendiam? Eles defendiam que o Brasil não devia pagar a dívida externa para poder ter dinheiro para investir no Brasil. Diziam que o Brasil tinha que fazer a reforma agrária, porque tem muito latifúndio improdutivo, tem muita pobreza no campo, as cidades estão muito inchadas porque as pessoas não têm condição de viver no campo, então tem que ir viver na cidade. Ele defende as liberdades individuais, por exemplo, direito de greve, liberdade de imprensa, nacionalização das empresas estrangeiras e um governo popular. Então, essas são as ideias da Aliança Nacional Libertadora. Do outro lado, lá na extrema direita, aparece, né, então esse daqui seria a extrema esquerda, na extrema direita aparece a Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira é um grupo brasileiro fascista, que tem como líder, né, fascista, que é do Mussolini, que é amigo do Hitler, né? Então, é esse grupo. O líder desses caras é um sujeito chamado Plínio Salgado. Né? Eles são contra o capitalismo financeiro internacional, porque eles dizem que isso daí é coisa de judeu, mas eles são a favor da propriedade privada. Os comunistas são contrários à propriedade privada. Eles defendem um Estado totalitário, numa outra aula eu vou explicar direitinho o que é totalitário, e são a favor de um Estado centralizado e forte. Ou seja, o presidente governa sozinho, o que ele manda tem que ser feito, porque ele sabe das coisas. É um processo de entender que o governante é um grande guia, é um grande mito, é um grande sábio, um grande sujeito que tem que conduzir a nação contra o comunismo. Eles acreditam num lema chamado Deus, Pátria, Família, né? É o grande lema deles. Né? Na Alemanha eles diziam, né, Deutschland über alles, ou seja, a Alemanha acima de tudo. Né? Então, Deus, Pátria e Família são os valores mais fortes, e a saudação deles é uma saudação interessante que diz Anauê, né? Anauê, que é a maneira como algumas tribos tupi-guarani se cumprimentavam, né? Uma saudação. Então é interessante que é um pensamento que vem todo da Itália e da Alemanha, mas a maneira de saudação é Anauê,
que seria a maneira de falar dos indígenas. Aqui tem um texto, está um pouco borrado para mim mesmo, então para vocês deve estar bastante borrado, que mostra um pouco o antissemitismo, né? Como é que são essas ideias antissemitas, ou seja, essas ideias contra judeus. Veja que os caras emitiam esse pensamento, né? Os integralistas tinham esse pensamento antissemita e colocavam esse pensamento com toda a tranquilidade do mundo, sem problema nenhum. Olha só que incrível. A medonha crise que vem se desencadeando sobre toda a humanidade desde muitos anos e que tem culminado nos acontecimentos terríveis da Guerra Mundial e do pós-guerra, gangrena econômica e moral que vai destruindo não só o patrimônio material dos povos e espiritual, não é propriamente o resultado de causas acidentais, mas foi deliberadamente provocada, segundo um estudo magnífico, por um poderoso bando de criminosos, né? Então eles falam, a culpa da crise do mundo é intencional e é feita por um bando de criminosos. Está definitivamente verificado e provado que a maioria desse bando de criminosos é composta de judeus e que sua inspiração e suprema direção ocultas provém de judeus. Essa é a questão judaica. Em todas as épocas da história, ela veio à tona mais francamente ou mais fracamente ou mais intensamente, conforme sempre. Parará. Então, o Gustavo Barroso, que é um líder dos integralistas, dizia com toda a tranquilidade do mundo, a culpa da crise no mundo é culpa dos judeus. Não é à toa que, enquanto os integralistas estão dizendo isso aqui no Brasil, o Hitler está levando os judeus lá para os campos de concentração. Né? Veja que pensamento racista, preconceituoso, que coisa horrorosa, mas que eles diziam lá sem problema nenhum, né? Não ficavam nem vermelhos, nem constrangidos de pensar um negócio desse. Algumas imagens dos integralistas, ali a palavra Anauê, observa que tem um ponto de exclamação, quer dizer, Anauê, quer dizer, é com força, é no berro, é no grito. O símbolo dos integralistas é esse símbolo que na matemática é o sigma, né? O sigma é a letra, né? Mas sigma é a letra, né? Chama-se sigma. Que na matemática é usado para totalizar, né? Para somar tudo. Então, a soma de todos no Brasil, né? Para fortalecer esse instrumento. E repara que ele está pregando o sigma, né? Ele está impondo o sigma, ele está impondo o integralismo aqui no Brasil, né? Repara o tamanho do martelo, repara o tamanho do cravo, né? Então a gente está cravando isso, está impondo isso ao Brasil. Ali de bigode, no centro, justamente Plínio Salgado, né? Esse sujeito aqui, né? O Plínio Salgado, né? E dois seguidores dele, né? Dois apoiadores dele. Aqui tem todo o pessoal cumprimentando, saudando, né? Veja como é exatamente nazista, né? O integralismo e o nazismo têm absolutamente tudo a ver. O jeito de se comportar, o jeito de falar, o jeito de lidar com o líder, todos os símbolos, então esse desespero pela pátria, né, e tal, por Deus, e aí eu acho interessante porque fala muito bem de Deus, mas ao mesmo tempo sai matando quem pensa diferente deles, né, e Jesus não dizia sai matando todo mundo, né, Jesus dizia o contrário, mas enfim. E aqui a sede da Aliança Nacional Libertadora, convocando para um comício, né, um comício monstro, como eles diziam, né, no estádio, né, no tal hora, entrada livre, não sei o quê. A questão é que o clima entre esses dois grupos vai ficando cada vez pior. Né? E aí, quando tem comício dos integralistas, os comunistas da Aliança Nacional Libertadora vão lá arrumar encrenca. E quando tem comício dos comunistas, os integralistas vão lá arrumar encrenca, porque são dois grupos importantes, são dois grupos grandes, politicamente falando. Até que, em 1935, o Getúlio Vargas diz que a ANL é ilegal. Então, em 1935, Getúlio Vargas diz que a ANL é ilegal. E com a ANL ilegal,
a ANL vai tentar um golpe de Estado. Meu, mas um golpe de Estado? Como assim? É, um golpe de Estado para tentar derrubar Vargas, para tentar destituir o Vargas. E aí, essa tentativa dá tão errado, mas dá tão errado que vai ser chamada de intentona. Por que é uma intentona? Porque se você for ao dicionário, você vai ver que intentona é tentativa atrapalhada. Quer dizer, um negócio mal organizado. Olha, foi um horror, foi um horror. Rapidamente as tropas do governo conseguem conter essa tentativa e no decorrer das semanas, toda a liderança da ANL vai acabar sendo presa, inclusive o Luiz Carlos Prestes e, inclusive, a mulher do Luiz Carlos Prestes, que era a Olga Benário. Detalhe, Olga Benário é uma mulher alemã judia, alemã judia. O que o Vargas vai fazer em 1935? Ele pega a Olga Benário, grávida, e manda para a Alemanha. A Olga vai passar o resto da vida dela presa, nasce a filha, a Anitta, a filha da Olga é entregue para a mãe do Prestes, a Olga vai para um campo de concentração e morre num campo de concentração. Né? Então é isso que o Vargas faz. Terrível. Mas esse movimento de 35 vai acabar justificando, em 1937, aquele tal daquele plano Cohen. O que é o plano Cohen? É um plano para um golpe de Estado. Suposto golpe de Estado. É um plano fajuto, mentiroso, horroroso. Porque o que o Vargas vai fazer? O Vargas vai dizer o seguinte: brasileiros, estamos sendo ameaçados por comunistas, olhem esse plano, olhem essa tentativa de golpe. E aí tá lá um plano fajuto, todo mal feito, mas ele lê esse plano na rádio e diz, ó, então, tá vendo? A gente vai fazer, os comunistas estão ameaçando esse golpe de Estado. Se a gente não fizer nada, o Brasil vai cair na mão dos comunistas. E aí o que o Vargas faz? O Vargas dá um golpe de Estado, fecha tudo e toma o poder, fechando o Congresso, suspendendo eleições e dizendo, eu não vou sair daqui. Ah, mas o golpe de Estado existia? Não. Mas ele não ia acontecer? Não. Ficou provado, tempos depois, que quem escreveu aquele documento, que se chama Plano Cohen, é o Olímpio Mourão Filho, que era um integralista. O Olímpio Mourão Filho. Então, para justificar o golpe de Estado, os integralistas falseiam isso, entregam na mão do Vargas. O Vargas provavelmente sabia que era um plano estapafúrdio, que era um plano falso, mas o Vargas vai abraçar aquilo ali e vai jogar isso na população. Aí a gente entra no chamado Estado Novo. Tudo bem? Dúvidas até aqui?